Espírito Santo, na igreja de hoje, tem liberdade para falar? A igreja de hoje ouve a voz do Espírito Santo ou só ouve a revelação do CPF, do nome e acabou a revelação? Então, o Espírito Santo, ele tem liberdade para falar em qualquer coração, de qualquer crédulo religioso, sim, aonde ele quiser, ele vai entrar, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O problema tem sido o coração do homem. O coração do homem que se endureceu demais para receber o Espírito Santo. Algumas pessoas sentem emoções no culto, na igreja, na sua casa, e não consegue discernir de fato o que é do espírito e o que é emocional, né? E acaba se tornando frágil nessa área. Aí algumas pessoas se aproveitam desta fragilidade de algumas pessoas e entram as revelações, CPF, nome, mas o Espírito Santo, ele tem liberdade para falar aonde ele quiser. O chato é que algumas igrejas não estão dando mais essa liberdade para o Espírito operar. Preferem dar liberdade para... Eu vou falhar. Dá oportunidade para a festa do esquisito, a festa da roça, a festa country. E Bíblia, ó, como dizia o professor lá, ó. Acabou. Aí o pregador tem que se resolver. Não, dá 10 minutos aí de dar uma palavrinha. Isso é muito ruim, pastor, porque o pregador que ama de fato pregar a palavra e faz isso por amor às pessoas, às vidas que precisam ser alcançadas pelo Espírito Santo, quando chega num culto, você percebe que o culto não tem oração, o culto tem muito barulho, muita canção, que às vezes não é nem louvor, muita canção. Um mantra, é só repetição. E quando você olha o relógio, pastor, o relógio já deu aquela volta e meia. E o pregador fica encurralado ali em 10, 15 minutos para pregar a palavra. E o que fazer? Mas sobre esse profetismo, pastor Juan, nós somos assembleanos, somos pentecostais, somos continuistas, cremos na continuidade dos dons espirituais. Porque se a gente falar aqui, irmão, que o Espírito Santo só trabalhou no dia de Pedro, no dia de Estevão, no dia de Paulo, no dia dos apóstolos, a gente vai limitar a Bíblia demais. O Espírito Santo não é limitado por ninguém. Mas a gente, na nossa época, quando nós frequentávamos alguns outros congressos mais na nossa cidade, e até mesmo na igreja local onde fazemos parte, a gente via alguns pregadores chamando os nossos jovens. Quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? A galera ia lá na frente. Hoje você chama até para Deus abençoar. Vamos orar para Deus te abençoar. Tá. Não querem. Tá dormindo no culto, mexendo no telefone. Rapaz, eu passei esse dia. Falei assim: a irmã aí que tá com a revista da Avon e da Natura, eu quero um caiaque, eu quero não sei o quê, e não vou pagar não, isso é presente pro pastor, hein? Vocês estão me atrapalhando pregar. Essa revista aí é outra hora. As irmãs quase surtaram comigo. Mas assim, quando eu falo do Espírito Santo, a gente entende que nós temos que ter uma dependência dele. Total dependência dele. E assim, pastor, a gente fica pensativo na questão de que se ele não nos direcionar, não adianta caminhar. Se ele não apontar o caminho, não adianta a gente querer forçar e montar um método para dar certo, que a coisa não vai funcionar. Não tem recurso. E o Espírito Santo, de um tempo para cá, a gente percebe que em algumas igrejas, as pessoas quando falam assim, poxa, era natural a gente chegar no culto e falar assim, quem teve visão e revelação? Hoje no culto não tem mais isso. Não tem. Eu não sei se é medo da turma ter o pecado revelado. A turma, eu já vi gente vazar, irmão, na hora da revelação. A galera fala assim, o fulano tá aí, isso revela, vamos embora que hoje não é para nós aqui não. E assim, essa dinâmica de que está surgindo uma nova geração como os seus filhos. O que te preocupa como pai, como pastor, de ver nessa geração essa continuidade dos dons? Porque a turma hoje é TikTok. Não é verdade? Dancinha, TikTok. É dancinha, TikTok, mas como é que se enxerga essa? Você olhar para essa nova geração que vem surgindo, está crescendo na igreja e que a gente tem falado pouco do Espírito Santo. Esses dias eu estava conversando com um dos nossos pastores da nossa igreja
e um pregador ministrou a palavra lá na nossa congregação. E ele falou que aquele culto foi lindo. E a colocação daquele pastor, segundo a fala do meu pastor, me chamou a atenção. Por quê? A minha geração hoje, a nossa geração hoje, é uma das melhores gerações. Porque as pessoas são inteligentes, a era digital tomou conta, sim, as pessoas falam melhor do que falavam antes, né? O problema dessa geração é que eles não sentem mais o Espírito Santo como sentíamos no passado. Quando no início de culto a gente olhava o culto, para começar o culto era 30 minutos de joelho no mínimo, depois mais 30 minutos em pé, orando para o culto. O obreiro ele tinha que chegar cedo, né? E acabou essas coisas. Por quê? Justamente pelo perigo dessa geração. E o que eu procuro sempre mostrar para os meus filhos é que igreja não é bagunça, igreja é lugar sério, né? Não é para você ficar lendo revistinha da Avon, trocando WhatsApp. O que mais a gente vê, pastor, hoje nos cultos, é pessoas online conversando com outra pessoa que está no banco da frente, né? Pelo telefone. Não acontece isso, não acontece? Não. E é complicado. Quando de fato a gente tinha que fazer alguma coisa de caráter urgente para mudar isso. Mas as pessoas hoje, pastor, elas estão muito sensíveis a isso. Elas não podem ser mais repreendidas porque elas querem sair da igreja. Elas não podem ser mais contrariadas porque a sua visão já é totalmente errada. Elas não podem receber um sermão porque você já está sem a visão, porque você só está olhando aquilo ali, quando na verdade a igreja sempre foi, sempre será, né? Jesus mesmo, quando ele entra dentro do templo, naquela ocasião, e ele se aborrece ao ver a casa de Deus daquela maneira. Sentou-lhe o chicote. Foi pau para tudo quanto é lado, mesa voando, jarro voando. E imagina Jesus hoje, na igreja dos dias de hoje. Qual seria a atitude de Cristo na igreja de hoje? Pastor Juan está sendo cirúrgico aqui em falar um detalhe terrível, que isso deve ser preocupante para nós. Se Cristo nos visitasse hoje, como naqueles dias, como a Bíblia narra para nós, faz a sua afirmativa, como ele encontraria as nossas instituições? Mais que isso, como ele encontraria a nossa casa? Pastor Juan foi cirúrgico aqui agora, isso me faz pensar, isso me constrange. A Bíblia me constrange porque eu penso que como igreja, não organização, mas organismo que nós somos. Né? O Agostinho era quem gostava de falar sobre isso, essa diferenciação. E aí você vê que como organismo, eu sou uma parte particular, mas ao mesmo tempo eu estou no coletivo. O culto funciona dessa forma. Sim, sim. É o corpo, isso, o coletivo, mas ao mesmo tempo é o particular. É o individual. Que a turma costuma dizer assim, o culto hoje foi ruim. Não, porque o culto hoje não foi bom. Eu não vou nem responder. A culpa é dele que chegou. Um coração duro, resistente ao Espírito Santo.